Boa noite, meus amados irmãos. Louvado seja o Senhor por mais essa Escola Bíblica em Casa, esse novo formato tão especial, onde juntos podemos nos reunir em torno da Palavra de Deus e estudarmos essa santa palavra que nos edifica, nos instrui e nos capacita ainda mais a vivermos nesse mundo de maneira sóbria, sensata e agradável ao Senhor. Então, queridos irmãos, preparem-se para essa nossa aula de hoje, pois certamente o Senhor ministrará aos nossos corações. Como temos sempre feito, eu gostaria desse início, compartilhar um texto bíblico com você. Logo em seguida, estaremos orando e ouvindo uma canção com o nosso ministério de louvor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós estaremos lendo apenas os versículos 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passais para possuir, para que temais ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Amém? Podemos perceber, queridos, claramente aqui o quanto o Senhor preza pelo ensino dos seus mandamentos ao seu povo, aos seus filhos. Mandamentos esses que ajudam o seu povo a viverem de maneira agradável ao Senhor, de maneira a não pecarem contra o Senhor e assim terem os seus dias prolongados, na expectativa aqui sim da terra que o Senhor daria aos filhos de Israel. Certamente para mim e para você essa expectativa não é terrena, mas é futura, ela é eterna. Por isso, tal como aos filhos de Israel, para mim e para você, queridos irmãos, é importante que juntos ouçamos a palavra do Senhor. Juntos aprendamos as palavras do Senhor. Juntos, queridos, possamos guardar essa palavra em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. E assim, vivermos dias agradáveis a Ele. Dias, queridos, que desfrutaremos de plena comunhão com Ele. Sim, na expectativa da comunhão eterna, na glória com o Senhor. Que o Senhor aplique essa porção ao seu coração. Vamos orar agora nesse momento e logo em seguida estaremos louvando ao Senhor com o ministério de louvor. Deus amado, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá como igreja de estudarmos a tua palavra através da escola bíblica. Apesar, ó Deus, desse formato está sendo um pouco diferente da realidade de dias atrás, mas te louvamos que o objetivo e o propósito continuam o mesmo. Sim, Senhor, de juntos ouvirmos sobre os teus mandamentos, juntos ouvirmos sobre os teus estatutos, sim, ó Pai, juntos aprendermos sobre tua palavra. Por isso, ó Deus, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão reunidos através dessa videoaula. Sim, ó Pai, ministra ao nosso coração nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Convido então agora o Ministério de Louvor para um tempo bem especial de adoração ao Senhor. Podemos agora aproveitar essa oportunidade para buscar a face do Senhor em nossos lares, bem como aqui também,
Então vamos assim entrar em sua santa presença, em adoração, em louvores e buscá-lo, buscar a presença do Senhor, a sua graça, a sua misericórdia. De fato, que esse seja o nosso anseio, o anseio do nosso coração nesses dias, na presença dele, buscando o Senhor, encontrarmos assim as nossas forças, consolação e vigor para toda e qualquer situação. E é no Senhor que nós confiamos. Procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Meus amados irmãos, por este cântico tão belo, onde nos levou a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E para nós é motivo de grande alegria podermos, através de canções, louvarmos e exaltarmos a pessoa do nosso Deus. Esse que tem nos dado todas as coisas segundo a sua vontade, sim, e tem nos proporcionado nele encontrarmos a nossa plena satisfação. Queridos, então vamos seguir para o nosso 5º estudo da série Contentamento. E certamente, como foi os anteriores, esse também ministrará grandemente aos nossos corações. Como temos orientado sempre, não quero deixar de fazer desta vez da mesma forma. Se possível, reserve de fato esse tempo agora para os seus estudos, tentando não deixar ser levado por distrações, se possível. Reserve um lugar mais tranquilo para você acompanhar essa videoaula. Tome a sua Bíblia em mãos, seu caderno, bloco de anotações, sua caneta. Sim, anote tudo aquilo que você
puder, as anotações ajudarão você a internalizar ainda mais aquilo que temos ministrado aqui. E certamente, queridos, Deus vai nos conduzir nesta aula para a nossa edificação. Como temos feito, também nós queremos compartilhar nesse momento uma tela em slide. Como os irmãos sabem, temos feito uso dessa ferramenta para que vocês possam acompanhar um pouco o conteúdo que temos trazido a cada aula e assim ficar até mais fácil de vocês tomarem notas. Então, contentamento, essa série de estudos maravilhosos que o Senhor tem nos proporcionado. Como os irmãos já sabem, nosso livro base, ou livro-texto, está sendo aí esse de Nancy Wilson, da editora Trinitas, o Contentamento. Alguns dos nossos já têm lido. Certamente, eu creio que, se você desejar, será de bom tamanho para essa série de estudos ser compreendida ainda mais por você. Querendo ler o livro, entre em contato conosco, que compartilharemos com você o e-book do mesmo, tá bom? Vamos revisar agora o que nós já estudamos nas aulas anteriores. Na primeira aula, nós falamos sobre o que é contentamento. E trouxemos para vocês, naquela ocasião, que contentamento é a satisfação plena na vontade de Deus. Pensando nisso, a gente pode concluir que não existe satisfação, contentamento na vida fora da vontade de Deus. Na segunda aula, trouxemos 2 exemplos de contentamento. O exemplo do pai e o exemplo do filho. O exemplo do pai foi dado na criação e no seu próprio filho. E o exemplo do filho foi nos dado através da palavra do Senhor em sua oração no jardim do Getsêmani, quando ali ele, em tristeza, em profunda angústia, como o próprio texto nos revela, se satisfez na vontade do Pai. Lembre-se, vontade essa, que era que ele pudesse ir, de fato, beber o cálice do sofrimento, que já estava preparado para ele. E Cristo Jesus fez isso em total submissão à vontade do Pai, pois a satisfação dele estava, de fato, em fazer a vontade do Pai. Por isso, ressaltamos o significado do contentamento, né? É a plena satisfação na vontade de Deus. Por isso, queridos, desde a primeira aula temos sido enfáticos nisso. Não existe contentamento fora da vontade do Senhor. Seguindo com as nossas aulas já ministradas, na terceira, falamos sobre o alicerce do qual podemos construir o contentamento. E esse alicerce, bem destacado pela autora do livro, é as promessas de Deus, pois elas são o único alicerce sobre o qual se pode construir, de fato, o contentamento. Sendo as promessas de Deus esse alicerce, isso deve nos encorajar a confiar plenamente em Deus e nele descansarmos. Lembra o que a palavra do Senhor nos revelou em Hebreus 13, 5, quando estudamos ali? Que o Senhor nunca nos deixará, que o Senhor nunca nos abandonará. E é sobre essa promessa que em toda e qualquer circunstância ou situação que viermos a viver, venhamos a estar contentes no Senhor. Na aula passada, falamos sobre o descontentamento, que nada mais é do que rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. E usamos como base o texto de Êxodo, capítulo 14, versículos de 1 ao 4. E reiteramos na aula passada, dentro dessa compreensão do que seria descontentamento, a afirmação da autora, que diz que o descontentamento é uma atitude orgulhosa do coração. E por quê?
Queridos, lembre que Paulo, além de nos ensinar sobre contentamento em sua experiência, como vimos nas aulas passadas, ele nos exorta a não sermos conduzidos por sentimentos contrários à satisfação da vontade de Deus. Essa exortação do apóstolo Paulo deve se tornar a nossa atitude básica e espiritual diária. A autora, além dessa afirmação já compartilhada aqui com vocês, nessa tela e slide, trouxemos também na aula passada que afirma que o descontentamento ajunta-se em torno de duas áreas gerais: coisas que temos e coisas que não temos. Ficamos descontentes, ela afirma, com aquilo que temos, recusando a gratidão. E isso alimenta um desejo de coisas que não temos, ou seja, cobiçar aquilo que não é nosso. Nessa compreensão, queridos, levamos vocês a considerarem que um coração descontente é um terreno fértil para o pecado. Porque uma vez que o coração está descontente, a autora afirma, ele se torna terreno fértil para muitos outros pecados. Esses que na experiência do povo de Israel, na sedição, ali em Êxodo capítulo 14, ficou muito claro, pois compartilhamos com vocês que na experiência do povo, o descontentamento deles os levou a, em primeiro lugar, darem mau testemunho, em segundo, a murmurarem, em terceiro, a desejarem não viver o cumprimento da promessa, em quarto lugar, duvidarem dos propósitos de Deus. E vejam, ainda tem um último, irem contrário à vontade de Deus. Então veja como o descontentamento ali do povo de Israel os levou a pecar contra o Senhor. Por isso, de fato, precisamos atentar para a realidade de que o descontentamento em nosso coração o torna um campo fértil para tantos outros pecados. E assim, concluímos a aula passada, destacando algumas orientações sobre o descontentamento. Inclusive, orientações essas que nos levam a identificar o descontentamento e vencermos o descontentamento. E como identificar o descontentamento? Em primeiro lugar, desafiamos os irmãos a pedirem a Deus que nos mostrem se você tem alguma área de descontentamento em sua vida. E se pedirmos a Deus, cremos que Ele irá nos mostrar. Ele nos mostramos, vem no segundo ponto aí, confesse cada área de descontentamento a Deus. Certamente, queridos, há sim em nossas vidas áreas que nós estamos descontentes por alguma outra razão. Essa que não é, lembre-se, a vontade de Deus. E se o Senhor nos mostrar tais áreas, confesse ao Senhor essas áreas. Sim, e confessando, passe agora a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito em sua vida, por aquilo que Ele tem lhe dado. Sim, queridos. E em último lugar, submeta-se à vontade de Deus e aos seus propósitos, pois não há nada melhor do que nos submetermos a isso e nisso sermos agradecidos ao Senhor. Amém? Então essa foi a revisão da nossa última aula, bem como das aulas anteriores, para assim nos ajudar a introduzir o quinto estudo da série. Esse que nós faremos a partir de então. Hoje queremos falar sobre piedade com contentamento. E para discorrermos sobre esse tema, eu gostaria que juntos pudéssemos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. Por favor, tome em mãos aí a sua Bíblia e juntos vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém ensina outra doutrina e não concorda
com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens, cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, verso 6 diz, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém? Que o Senhor aplique também essa porção lida aos nossos corações. Vamos compreender esse texto? Queridos, Paulo aqui está escrevendo a Timóteo, o seu filho na fé, um jovem pastor, que foi deixado lá em Éfeso, para que lá ele ensinasse à igreja, que ali fora plantada, as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz aí o verso 3, e está muito claro, né? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Essa expectativa desse versículo é mais clara se considerarmos o verso 3 do capítulo 1, logo no início da carta, que diz assim, Paulo a Timóteo fala, quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares as certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, Paulo deixa muito claro que o objetivo dele ter pedido a Timóteo para permanecer ali em Éfeso foi justamente para isso, para que ele pudesse admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina, além das sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, como ele diz aqui no verso 3 do capítulo 6. Esse ensino saudável, o apóstolo Paulo exorta Timóteo a fazer naquela igreja, admoestando aquelas pessoas, seria o oposto do que vinha sendo ensinado por homens, cuja mente é pervertida e privados da verdade. É isso que Paulo deixa claro aqui nos versos 4 e 5. E ele descreve esses homens que ensinam uma doutrina não saudável de maneira enfática, né? Ele diz aí que são homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. De maneira rápida, embora faremos isso lá na frente do nosso estudo, você percebe que Paulo está querendo identificar esses homens como possíveis falsos mestres, mas eu creio também, e assim compartilharei com vocês, que talvez Paulo também está se referindo às pessoas que são conduzidas por esses falsos mestres. Conduzidas a um equívoco, esse que ele destaca no versículo 6. Mostrando que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Paulo aqui está rebatendo, sim, o equívoco desses homens, falsos mestres, ou das pessoas que são levadas por esses falsos mestres, que supõem, veja aí o final do verso 5, que a piedade é fonte de lucro. Para, sim, interpor
a esse equívoco, Paulo deixa claro no verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. É interessante, queridos irmãos, porque Paulo destaca essa constatação, interpondo ao equívoco desses homens e das pessoas levadas por eles, de uma maneira bem fantástica, pois aquilo que ele atesta no verso 6, ele aponta duas razões. A primeira delas, nós encontramos aí no verso 7, quando ele diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, Paulo mostra que, de fato, a piedade que traz grande lucro é aquela que vem junto com o contentamento. E por quê? Porque nada trouxemos para esse mundo, e o manifesto é que nada poderemos levar dele. Mas, em segundo lugar, Paulo mostra aí, no verso 8, que, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Por isso, dentro dessa consideração, a partir dessas duas verdades, que aludem ao contentamento, aí sim, Paulo diz, olha, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas com o contentamento, e não a piedade em si, visando apenas o ganho. Seguindo no texto, nos versos 9 e 10, essas verdades dos versos 8 e 7 têm suas razões em dois princípios. O Paulo deixa isso muito claro. No verso 9, ele aponta a cilada das riquezas, quando diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. É como se Paulo estivesse dizendo, portanto, tenham cuidado em pensar que a piedade é fonte de lucro. A piedade é apenas aquela que vai trazer riquezas para vocês. Tomem cuidado, pois essas riquezas trazem ciladas. Mas, em segundo lugar, Paulo destaca aí como princípio os males do amor ao dinheiro. Veja o verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja, Paulo está dizendo, olha, tenham cuidado nesse pensamento equivocado de que a piedade é fonte de lucro. Porque, de fato, ela não é a razão do ganho, ela não deve ser a razão para adquirir riquezas. Primeiro, porque elas trazem ciladas. Segundo, porque o amor ao dinheiro tem afogado muitos, inclusive levado outros a desviarem da fé. É dentro dessa compreensão que Paulo, rebatendo o equívoco aí, de que a piedade é a única razão de ter fonte de lucro, não sendo considerado por esses homens pervertidos e privados da verdade, de que a piedade deve ser com contentamento, e Paulo leva Timóteo a considerar esses aspectos tão importantes da piedade com o contentamento, de maneira a ensinar os irmãos daquela igreja a sã palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa que, de fato, ensina não apenas a piedade como fonte de lucro, mas a piedade com contentamento como grande fonte de lucro. Então, é dentro dessa compreensão do texto que nós queremos estudar nessa noite sobre a piedade com o contentamento. Eu gostaria de começar, queridos irmãos, levando vocês a pensarem, quando encontramos o contentamento, encontramos algo de muito valor. Nessa expectativa, nós podemos entender que, para encontrarmos o contentamento, é necessário aprendermos a reconhecer e a resistir à tentação de estarmos descontentes e substituirmos o descontentamento pelo verdadeiro contentamento cristão em um exercício diário nas nossas vidas.
Lembra aqueles passos lá que sugeri na última aula e que já revisamos hoje? Como identificar o descontentamento? Pedindo a Deus, confessando a Deus, sendo grato a Deus. Sim, e fazendo isso de maneira constante em nossas vidas, em um exercício diário. Pois eu creio que se reconhecemos que temos sido, em algumas áreas das nossas vidas, descontentes, esse exercício de pedir a Deus que nos mostre tal área e confessar a Deus o descontentamento nessas áreas e começar a agradecer a Deus pelas pequenas coisas diariamente. Sim, e sempre ser agradecido a Deus por tudo. Esse exercício diário nos ajudará, sim, a vencermos o descontentamento, a substituí-lo pelo contentamento cristão, ou seja, a satisfação plena na vontade de Deus. Mas isso só será possível através de um exercício diário nas nossas vidas. E esse exercício, queridos irmãos, se dá através da piedade. Mas o que seria piedade? Queridos, se considerarmos o que Paulo, no capítulo 4 dessa primeira carta, já falou a respeito da piedade a Timóteo, entenderemos a piedade como exercício ou prática espiritual proveitosa para a nossa vida agora e a que há de ser. Por favor, volte comigo aí para o capítulo 4 de 1 Timóteo. Veja o que é que diz os versículos 6, 7 e 8. Por favor. A palavra do Senhor nos diz assim, verso 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Um parênteses aqui. Que coisas são essas? As sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. Aquela que ele fala lá no verso 3 do capítulo 6, que traz no verso 3 do capítulo 1 como o objetivo de Paulo ter deixado ali em Éfeso. Aí aqui ele diz, olha, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé. Olha aí como Paulo ressalta, e da boa doutrina que tens seguido. Aí verso 7 diz, mas rejeita as fábulas profanas e diversas caducas. Aí veja a ênfase, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então veja que Paulo aqui, falando a Timóteo sobre a piedade, nos faz compreender de maneira prática, sim, a piedade como esse exercício ou prática espiritual, que tanto está para o bom ministro de Cristo, como para os membros da igreja. Ou seja, a piedade está para todos os cristãos. Sim, pois ela, assim como o exercício físico é bom para o corpo, é proveitoso para o corpo, Paulo mostra que a piedade é tudo proveitoso, é em tudo proveitosa para a nossa vida espiritual. Pois por ela e nela temos a promessa da vida que agora é e que há de ser. Então, compreenda, querido, sim, a piedade como esse exercício ou prática espiritual proveitosa para a nossa vida agora, que pode, sim, dentro daqueles passos que nós compartilhamos com vocês, nos ajudar a substituir o descontentamento, a vencer o descontentamento. Sim, para a nossa vida agora. Sentimento esse de plena satisfação em Deus, que vivenciaremos na sua plenitude, na vida que há de ser, ou seja, na glória eterna. De maneira prática, e por já termos estudado a respeito, queridos, seria o exercício ou a prática constante, a piedade, das disciplinas espirituais. Lembram?
daquelas que nós estudamos em uma série de mensagens dos nossos cultos de oração, lembre-se que enfatizamos ali a todos vocês que nos acompanharam naquelas quartas-feiras, que as disciplinas espirituais nos proporcionam o quê? Um conhecimento apropriado de Deus, um relacionamento íntimo com Ele e íntegro, e uma vida de santidade em todos os aspectos, não de perfeição, mas de rejeição ao pecado. E pensando nisso, querido, sim, o contentamento, a plena satisfação na vontade dele é desejo do Senhor para mim e para a sua vida, que só podemos alcançar se conhecermos ao Senhor de maneira apropriada, se tivermos um relacionamento íntegro com Ele, se buscarmos uma vida de santidade em todos os aspectos. Creio que, através desse exercício piedoso, dessa prática piedosa, sim, exercitando as disciplinas espirituais, nós poderemos, sim, queridos, encontrar o contentamento. Isso que é algo de tão grande valor, como nas palavras do apóstolo Paulo. O exercício da piedade nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. A prática da piedade nos submete à vontade de Deus e nos liberta da nossa própria vontade. Veja só, queridos, o quanto esse exercício ou essa prática piedosa nos é importante. Eu, sim, enfatizo em dizer que ela é fundamental, ela é essencial na nossa vida cristã. Nesse entendimento, podemos afirmar que a piedade nos conduz ao contentamento, pois ao nos aproximarmos de Deus e nos submetermos à sua vontade pela piedade, encontraremos nele o quê? A satisfação plena para a nossa vida. Tendo pensado e refletido sobre isso, gostaria de levá-los agora à compreensão da piedade com contentamento como grande fonte de lucro. No que Paulo escreveu a Timóteo, do texto que nós lemos, parece-nos que algumas pessoas estavam fingindo ser piedosas ali. Aqueles homens perversos, de mente perversa e privados da verdade. Esses estavam tentando fingir a piedade para conseguir fazer bons negócios na igreja. Paulo diz que essas pessoas, sim, são esses homens. E ele caracteriza esses homens dizendo que são aqueles que a mente é pervertida e privados da verdade. Mas quem são esses homens? Vamos pensar um pouco sobre eles. Por serem homens cuja mente é pervertida, podemos identificá-los de imediato. Em primeiro lugar, como os falsos mestres que pervertem a verdade. E esses, Paulo afirma em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, que estes homens têm forma de piedade, mas negam o poder. E Paulo instrui a Timóteo, inclusive, a fugir desses homens. Estes têm levado muitos a entenderem a piedade apenas como fonte de lucro. A autora faz uma afirmação interessante. Ela diz assim: piedade não é uma maneira de ficarmos ricos. É verdade que a boa piedade prática dos negócios combina a uma sólida ética cristã do trabalho. Dará, sem sombra de dúvidas, frutos. Mas a piedade não deveria ser vista como um meio de se obter prosperidade. Então veja que o que Paulo está dizendo a Timóteo é que, de fato, o ensino que esses homens, cuja mente é pervertida, esses falsos mestres, que, apesar de terem forma de piedade, negam o poder, estão apenas ensinando a piedade como um meio de se obter lucros.
de se adquirir riquezas, demonstrando, inclusive, amor ao dinheiro. Mas a piedade não deve ser compreendida assim. E, queridos irmãos, como eu falei no início, eu creio que esses homens nos levam também a identificá-los de uma outra maneira. Em segundo lugar, nós podemos identificar esses homens não apenas como falsos mestres, mas também como aqueles que esses falsos mestres são, que por esses falsos mestres, melhor dizendo, são levados e enganados a pensarem que a prosperidade está condicionada apenas ao contentamento. E penso dessa forma porque o texto nos é muito claro em nos levar a considerar que esses homens não são apenas pessoas, homens, melhor dizendo, né, de mente pervertida, mas também privados da verdade. E levando-nos a entendermos que esses homens, por ensinarem uma doutrina falsa, privam muitos da verdade, queridos, de fato, muitas pessoas têm sido ensinadas por eles, sendo privadas da verdade, em apenas entenderem a piedade como uma fonte de lucro. Como o próprio Paulo diz, né? Supondo que a piedade é fonte de lucro. E paremos então e refletamos, irmão, vamos a refletir. Quantas pessoas não estão sendo ensinadas assim, a pensarem dessa forma? Quantas pessoas não chegam ao Evangelho apenas por achar que o Evangelho trará a eles grandes lucros? Aqui a gente pode entrar aí no universo do Evangelho da prosperidade. Mas eu quero ir um pouco mais além. Como eu e você temos pensado em relação à piedade, ao exercício e à prática espiritual constante, o que eu e você temos pensado em nossa fidelidade ao Senhor, em nossa busca de sermos mais santos? Quando eu pergunto isso, sobre o que você temos pensado, é sim, propositalmente levando você a pensar, será que eu tenho feito isso apenas para ganhar alguma coisa em troca? Tentarmos aí barganhar com o Senhor? É preciso, queridos irmãos, pensarmos sobre isso. Pois era o que esses falsos mestres estavam pensando e levando outros a pensar. Por isso Paulo disse, olha, Timóteo, fica aí em Éfeso e ensina essa igreja. Sim, o que deve ser, na verdade, o que deve ser entendido, compreendido da piedade. Porque, na verdade, a piedade com o contentamento, a piedade sem estar condicionada às riquezas, ao dinheiro, sim, a piedade é grande fonte de lucro. E é justamente isso que Paulo, no verso 6, aponta, contrariando aí esse pensamento pervertido e enganador. Paulo está dizendo no verso 6 que não adianta ser piedoso e não estar satisfeito em Deus. Por isso ele diz, né, grande fonte de lucro, e ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Queridos, e para, sim, dar ainda mais corpo a essa sua afirmação que contraria o pensamento pervertido e enganador, ele afirma isso nos 2 versos seguintes, que diz, veja comigo, no verso 7, nada trouxemos para esse mundo, nem coisa alguma levaremos dele. Ele deixa isso muito claro. E segundo, no verso 8, ele mostra que nós precisamos estar contentes com o sustento que temos, inclusive com o que temos para nos vestir. Ou seja,
Querido, nós devemos estar satisfeitos com o básico, com aquilo que tem sido, sim, suficiente para a nossa manutenção. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu não tenho dúvida que Deus, sim, não tem deixado faltar absolutamente nada. Talvez você pense, pastor, não, mas tem faltado. Talvez tenha faltado aquilo que você quer. Mas aquilo que é suficiente para você, Deus não tem deixado faltar. Por isso, nós devemos estar satisfeitos, contentes no Senhor. Em segundo lugar, queridos, por que não devemos pensar em coisas altaneiras? Em coisas que vão além daquilo que nós temos, nos limitando a cobiçarmos, pecando contra o Senhor, insatisfeitos com o que Ele tem nos dado. Porque nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. É nessa compreensão que Paulo ensina a Timóteo, diferentemente dos falsos mestres, que a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. E por quê, queridos? Eu quero voltar com vocês novamente para o capítulo 4 de 1 Timóteo, agora apenas o verso 8. Porque Paulo diz, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Queridos, nisso, a autora destaca que a piedade é benéfica para a nossa alma, tanto agora como no porvir. E se acrescentamos algum contentamento à piedade, Paulo diz que trata-se de grande ganho, ou seja, um enorme lucro. E ainda, mesmo sem compartilhar com os irmãos em uma tela, a autora também afirma: o contentamento não pode coexistir com o desejo de ser uma pessoa rica. A piedade deveria ser o nosso desejo, não a riqueza. O contentamento não pode coexistir com o amor ao dinheiro. Se desejamos ser piedosos e contentes, devemos abandonar esse amor e esse desejo pelas riquezas, pois são ciladas e problemas que certamente nos trarão muita aflição, afinal. Veja só que afirmação pertinente, inclusive para os próximos versículos, né? Aqui, o 9 e o 10 do texto que nós lemos, pois nesses dois versículos encontramos o fundamento para essa afirmação da autora. Porque com essas palavras aqui, Paulo está afirmando que o sustento e o vestir dados pelo Senhor devem ser considerados como dádivas de Deus, que podemos, queridos, desfrutar. Por isso, não deseja a riqueza. Ela trará ciladas à nossa vida. Não ame o dinheiro, porque esse amor é a fonte de todos os males. É o que está dizendo os versos 9 e 10. E se queremos reconhecer, como diz o verso 8, o sustento e o vestir como dádivas de Deus, que podemos desfrutar, sim, queridos, tal reconhecimento é resultado da piedade. Ou seja, busquemos a piedade. Sejamos piedosos. A piedade, sim, nos ajudará a sermos contentes. Sim, nos levará a desfrutar desse contentamento naquilo que Deus tem nos dado e tem feito por minha e por sua vida. Queridos, eu quero concluir nessa noite esse nosso 5º estudo da série, desafiando vocês a se exercitarem
na piedade, pois nela encontraremos o contentamento que desejamos. E quero aqui finalizar compartilhando uma experiência pessoal minha. Para aqueles que me acompanham, nas redes sociais têm percebido que sempre nas leituras que eu faço, eu compartilho alguns trechos dos livros. E dentre esses, alguns têm sido sobre piedade, sobre a vida piedosa, sobre aqueles que buscaram viver tal piedade, esses conhecidos como os puritanos. E há muitos equívocos em relação aos puritanos, pela falta do conhecimento real sobre os mesmos e daquilo que os mesmos buscavam viver. Digo isso porque eu era assim, inclusive na minha insensatez, muitas vezes descrevia aquelas pessoas que conviviam comigo, que estavam buscando uma vida de santidade diante do Senhor, taxando eles de puritanos. Isso, claro, naquele momento, sem nem ter buscado saber quem eram os puritanos, ler sobre os puritanos, o que eles buscavam. E quando, queridos, passei a conhecê-los, como eu já pedi perdão a Deus por taxar pessoas que têm vivido uma vida santa, ter taxado essas pessoas que viviam uma vida santa de maneira pejorativa como puritanos. Pois, na verdade, queridos irmãos, ao conhecer esses irmãos do passado que buscavam viver exercitando e praticando a piedade, as disciplinas espirituais, sim, nós deveríamos ser tal como esses irmãos, que acima de tudo e em todas as circunstâncias das suas vidas, eles demonstravam profundo contentamento. E falo isso, tá? Não só nas coisas boas, inclusive nas ruins. Um capítulo que me chamou muita atenção, de um livro sobre puritanismo que eu estou lendo, A Prática da Piedade, foi o capítulo sobre a piedade nas doenças. Queridos irmãos, e aquele capítulo me levou a considerar o exemplo desses irmãos, sim, diante de uma enfermidade, diante da possível morte por causa dessa enfermidade, diante, sim, já do último suspiro, e como esses irmãos, por causa da piedade, desse exercício e dessa prática espiritual diária e constante, de buscarem conhecer apropriadamente o Senhor, de manter um relacionamento íntegro com Ele, de se submeterem à vontade do Senhor, esses irmãos eram contentes em toda e qualquer situação. Por isso, queridos irmãos, eu os desafio a exercitarem a piedade, a colocarem em prática as disciplinas espirituais. Lembra? A meditação, a oração, a leitura da palavra, o jejum, o congregar. Claro que, infelizmente, hoje nós não estamos podendo fazer isso. Mas por que não, queridos, estarmos juntos em uma transmissão? O que é que nos impede, queridos? Isso é um exercício que Deus está nos proporcionando a esse tempo que nós estamos vivendo. Eu acho incrível que permita abrir o meu coração para vocês, queridos. Desculpa me estar me alongando aqui nessa parte final do estudo, mas eu não posso deixar de dizer isso. Queridos, quantas pessoas que entramos em contato, ou que entram em contato conosco, e quando perguntam se estão acompanhando,
Não, é porque, pastor, eu não tenho tal rede social, mas agora talvez eu vou acompanhar pelo canal do YouTube. Não, pastor, é porque nessa hora eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, ou chegou alguém. A minha pergunta é, se nós estivéssemos com os nossos cultos presenciais, essas mesmas coisas iriam nos impedir de chegarmos à igreja para cultuarmos ao Senhor? E por que eu estou falando isso, queridos? Porque as transmissões que temos feito, são nos mesmos dias e nos mesmos horários dos nossos cultos. Isso me leva a entender que, se você não está conseguindo acompanhar a transmissão por alguma razão, e permita-me dizer que, sim, é falta de administração do tempo, é falta de prioridade, você não estaria também indo para o templo. Sim, queridos, o congregar, ou até mesmo o assistir à transmissão, é um exercício prático, espiritual, sim, que fomenta a piedade. Queridos, que possamos entender isso. A necessidade de sermos crentes piedosos, pois a piedade nos conduzirá ao contentamento, e com o contentamento, como Paulo nos diz, a piedade é grande fonte de lucro. Que Deus os abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivermos de maneira piedosa e contente. Próximo estudo, queridos, que nós estaremos realizando dentro dessa série, abordará o contentamento como aquele que nos ensina a olhar por uma nova perspectiva. Ok? Então, orem para que Deus possa me ajudar a montar esse estudo e, assim, Ele possa ministrar o nosso coração em nossa próxima aula. Ok, queridos, então vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a seguirmos adiante, considerando as verdades que temos estudado até aqui sobre o contentamento, e, claro, acima de tudo, colocar essas verdades em prática, pois eu creio que é a vontade do Senhor estarmos plenamente satisfeitos nele e na sua santa vontade. Vamos orar? Encerrando? Deus amado, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio, Senhor, de mais uma vez ter estudado a tua palavra. Essa que dentro desse tema, o contentamento, sim, ó Pai, nos ensinou a entendermos a piedade com o contentamento como grande fonte de lucro para as nossas vidas aqui agora e aqui há de ser. Obrigado pelo teu servo Paulo, que ao ensinar ao nosso irmão Timóteo, sim, ó Deus, nos deixou essas profundas lições que hoje consideramos em nosso estudo. Obrigado por cada um dos irmãos que aqui, ó Deus, chegaram ao final desse estudo. Abençoe-os no nome de Jesus e leva-os a exercitarem a piedade, a zelarem pela prática das disciplinas espirituais, constante e diariamente em suas vidas, para que elas os levem a conhecerem o Senhor apropriadamente, sim, a manterem um relacionamento íntegro com o Senhor, a se submeterem à tua vontade, ó Pai, e assim se satisfazerem, sim, do Senhor, encontrando assim o contentamento em suas vidas. Oro e peço pela vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, Deus nos abençoe, queridos irmãos, um forte abraço e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Deus os abençoe.